Bom, tá chegando outubro, a data para revelação do aviso, né? Do aviso não, da mensagem era 18 de outubro. Então, aqui de novo, né? Então, os êxtases eram impressionantes, as meninas eram insensíveis à dor, elas não reagiam à luz forte, nem piscavam. Tinha a marcha de costas dos pinheiros até a vila, de noite, em grande velocidade, a devolução precisa dos objetos aos donos, sempre olhando para a visão, mas parecia que nada disso era suficiente. As pessoas, os céticos, especialmente as pessoas ligadas à igreja, queriam evidências palpáveis de que aquilo realmente estava acontecendo, de que existiam milagres associados à visão. Tá? E aí chega 18 de outubro, e era um dia. Tudo. 18 de outubro estava um dia horroroso, estava frio, estava chovendo, e. Bueno. Mas mesmo assim foi um monte de gente. Essa aqui é a foto do dia 18 de outubro. Uma multidão de pessoas estava lá querendo saber da mensagem das meninas, porque afinal de contas tinha chegado o dia 18 de outubro. Só que passou o dia, passou a manhã, passou a tarde, e só no final do dia, já de noite, é que as meninas receberam o chamado para ir lá nos Pinheiros e poder falar com o pessoal que estava lá e entregar a mensagem. Então já era finalzinho da tarde. E a mensagem que as meninas entregaram, segundo tinha sido dada lá em julho, é: temos de fazer muitos sacrifícios, fazer muita penitência e visitar o Santíssimo com frequência. Mas primeiro temos de proceder a uma vida. Se não fizermos, um grande castigo cairá sobre nós. O cálice já está a se encher, e se não nos emendarmos, um grande castigo cairá sobre nós. E assim, foi um balde de água fria essa mensagem, porque foi uma mensagem absolutamente simples, não tinha nada de novo, não tinha nenhuma revelação, nada que não fosse comum às admoestações ouvidas na igreja mesmo, tá? Então, mas também ela respeita a linguagem simples das meninas. A gente está falando de meninas de 12 anos, numa vila no meio do nada, que também não tinham nenhuma instrução, tá? Uma instrução precária. Então a linguagem obedecia ao contexto das meninas, mas dizia: a gente tem que ter uma vida boa, a gente tem que se comportar bem, a gente tem que fazer o bem, a gente tem que honrar a igreja. Lembra do contexto católico, tá? Então fazer sacrifício, fazer penitência, visitar o Santíssimo é obediência à igreja, né? Viver conforme a igreja. Mas essa é a mensagem que está sendo dada nesse contexto, porque a gente está falando de uma tradição mariana de contexto católico, tá? E aqui ela diz que o cálice já está a se encher, e se não nos emendarmos, um grande castigo cairá sobre nós. Então é tipo, essas mensagens já estão na Bíblia, já estão lá no Novo Testamento, né? Afinal de contas, a grande tribulação, a tribulação, tá lá no Novo Testamento para quem quiser ver. E dizem coisas que depois elas vão trazer também, mas é como se fosse algo de relembrar. Tá? Apesar de ser essa chamada, a forma como as meninas recebiam esse aviso era para deixar quem é bom mais perto de Deus e chamar a atenção de quem não está sendo bom, que há tempo para ser bom, que Deus está esperando por eles. Essa é a essência da mensagem. Sejam bons, se aproximem de Deus, façam o bem. A essência da mensagem é essa. Tá? Mais ou menos nesse período, começaram a acontecer uns fenômenos que eram chamados de comunhão invisível. As meninas eram vistas recebendo, especialmente do anjo Miguel, recebendo a comunhão. Né? Isso foi um fato que começou a chamar a atenção do pessoal da igreja, né? De alguns padres, assim, como que elas podem estar recebendo uma comunhão? Se as hóstias só tem nas igrejas, se as hóstias são o nosso, né? Afinal de contas, é o ponto alto da missa católica, é a comunhão. Né? Simboliza receber o corpo de Jesus, o corpo de Cristo. Como é que elas podem estar recebendo essa hóstia, uma hóstia da onde que está vindo? E aí as meninas preocupadas com esse tipo de ruído, elas perguntaram isso para o anjo, né? E a resposta que elas tiveram é que os anjos retiravam as hóstias de sacrários na terra. E para as meninas, elas se surpreendiam em saber que as pessoas não estavam vendo a hóstia, tá? Porque para elas sentiam a hóstia, elas engoliam a hóstia como se fosse uma coisa física, tá? Bom, nessa época elas começavam, um dos lugares que elas iam bastante era na igreja. Aqui está a imagem da igrejinha, que é a mesma igreja até hoje, dos anos 60 até agora, é a mesma igrejinha de pedra. E começou tanta gente ir atrás, começou a fazer tanta balbúrdia que o padre começou a achar ruim elas lá. Então elas, em respeito à igreja, porque na verdade elas sempre mostraram sua obediência à igreja, elas nunca quiseram confrontar nada, elas pararam de ir à igreja, por orientação da própria aparição. Tá?
Essa aqui é outro detalhe que eu também achei interessante, que um homem protestante perguntou se poderia beijar o crucifixo da próxima vez que ela apresentasse. Isso foi um pedido feito para Conchita. A Conchita ficou preocupada, porque afinal de contas, assim, o protestante, o que é isso? Ela nem sabia como classificar uma pessoa que não era da religião dela, que não fosse católica, né? Então ela levou esse pedido para a aparição e a Virgem disse, olhando para o homem, ele também é meu filho, né? Então aqui é o momento em que ela diz que a mensagem é para toda a humanidade, não é para os católicos, não é sequer para os cristãos, a mensagem é para toda a humanidade. Todos são filhos de Maria. E aí a gente chega na Noite dos Gritos, né? Em 62, dá. Jaqueline, se não tá achando bom, pode sair. Não precisa ficar assistindo. Na Noite dos Gritos, foi 19 e 20 de junho, né? Foi um evento, talvez um dos mais marcantes para as meninas e para toda a comunidade, porque elas foram ouvidas acordando aos gritos durante essas 2 noites, né? E elas descrevem como se o véu tivesse sido levantado e elas tivessem tido a permissão para ver eventos do futuro. E o que elas descrevem é que viam desordem por todos os lados, com a igreja ser perseguida num mundo dominado por comunistas. E aqui a gente precisa fazer um parêntese. A gente está falando de um contexto de 20 anos depois da Guerra Civil Espanhola, em que o sul da Espanha era comunista e o norte católico, né? Então foram um pouco mais de 3 anos de disputas e guerras violentas, então todo isso ficou marcado, né, para todas as famílias espanholas, obviamente. Então esse momento de perseguição. Então, quando se fala em comunista naquele contexto lá, hoje eu olho para isso e penso em globalismo, porque é uma versão sem istas, né? Não é um determinado tipo de governo, mas quando a gente olha para o que está acontecendo do nosso mundo hoje, né? O que a gente está vendo? Com esses órgãos supranacionais tentando estabelecer regras que se estendem a todos. A gente tem lá o Fórum Econômico Mundial, né? E aquelas figuras que ninguém elegeu, mandando regra para todo mundo. Então, hoje, quando eu vejo esse tipo de linguagem, é nisso que eu penso, é nisso que eu interpreto. Tá? As meninas, então, dizem que a Virgem avisou que quando chegasse ao seu pior ponto, né, quando o mundo chegasse no seu pior ponto, Deus enviaria um aviso sobrenatural que seria visto e sentido por todos no mundo. Tá? E as meninas ficaram apavoradas à vista do grande castigo que Deus enviaria se o mundo não se emendasse após o grande sinal. Ou seja, depois do grande aviso, ainda haverá tempo para as pessoas se emendarem, para as pessoas se voltarem para o bem. A gente pode chamar isso de assim, despertem. Despertem. Está na hora de despertar. O mundo está à beira da transição. Despertem enquanto há tempo. É isso que eu interpreto. Eu tiro todo o contexto católico associado com essas mensagens e vejo, despertem enquanto é tempo. Não por acaso, uma fala bastante comum associada aos eventos marianos é essa fala, desperta tu que dormes. Tá? Porque esse é o grande motivo. É o grande motivo de todas as aparições marianas. Elas vêm trazendo um chamado para as pessoas se voltarem para o bem. Então, assim, tira o contexto da religião e pensa na essência da mensagem. Até que acontece o que eles chamam de pequeno milagre. Que Conchita recebe, isso ela pede para São Miguel. Ela pede, ela queria que as pessoas se convencessem, aquelas pessoas que, apesar de estarem acompanhando elas todos os dias, tinham muitos incrédulos, muitas pessoas iam para ver pelo espetáculo, mas ficavam falando que aquilo era tudo mentira, era tudo fingimento, tá? Então ela pede que as pessoas pudessem ver a hóstia quando ela receber, né? E isso acontece. Então ele marca um dia, ele avisa que num determinado dia a hóstia ficará visível. Isso realmente acontece e tem um observador, que é um estrangeiro, ele é um americano, se não me engano, que está passando e ele fotografa e faz um vídeo da hóstia. E essa imagem que a gente está vendo aqui, isso que é um fotograma do vídeo e dá para ver claramente a hóstia sobre a língua de Conchita. E as pessoas conseguiam descrever, quem estava perto, que realmente ela não tinha nada na boca e quando ela abre a boca, a língua dela não tem nada, e como num passe de mágica, a hóstia se materializa em cima da língua dela. Então isso confirma que realmente é um evento, é um fenômeno, e que tem algo de sobrenatural acontecendo com essas meninas. Posso fazer só Claro. Deixa eu fazer eu tô aqui quietinha, prestando atenção na Anne, mas deixa eu fazer, eu tô lendo aqui os comentários de vocês.
Deixa eu só abrir um parênteses no meio da live, que é o seguinte. Vocês sabem o quanto a gente é sincericida aqui com as coisas, né? Então, eu vou dar minha opinião pessoal, tá? Com relação ao assunto, a gente viu aqui o comentário da Jaqueline falando. Essa história de Garabandal, em particular, é uma história densa. Até por todo o contexto que a gente tem. É uma história bem densa, e até porque, mais uma vez, é narrada pelo catolicismo. A gente sabe, né, o todo o quê de piraquê que eles dão, né, com relação a, a toda... Parece que está narrando literalmente um filme de terror em algumas horas. Né? Mas qual é o intuito disso? E tem uma pergunta aqui, Anne, que eu acho que até a gente pode trazer nesse meio, que foi... Quer ver? Deixa eu puxar aqui, ó. O Mirante Mate colocou, ó. Algum motivo especial para as aparições marianas terem chamado a atenção de vocês? Então, a Anne, durante muito tempo, ela vem pesquisando justamente a aparição ligada diretamente a Garabandal, porque vai falar de um assunto que a gente vai pegar aqui no final, que é o flash, como ela disse no início da live. E vai linkar com isso. Por isso que, dentro desse contexto todo, cabe a gente trazer, né, toda essa parte informacional, porque a gente jogar e falar, ok, mas para vocês também pensarem que toda essa verdade, né, que nos foi escondida, ela está ali, implícita e explícita de alguma forma, em vários lugares onde eles colocam todos esses relatos de aparições, em questões mesmo de milagres, né? E aí eu posso falar em menos de um minuto aqui para vocês. Eu tive quase um mês com a Bia em Portugal agora, e visitando até muitas igrejas, e teve uma igreja em particular que tinha história da Nossa Senhora de Caravaggio. Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas são histórias católicas, né, com milagres, e a Caravaggio vem falando do milagre, né, da fonte da água ali, e a energia do local, você consegue sentir, apesar de ter todo esse cunho religioso, toda essa premissa, você tem ali na água, realmente tem uma energia diferente, né? Tem uma coisa que a gente chama que é essa conexão espiritual, com o mundo espiritual, sabe? E isso independe e transpõe essa questão religiosa em si. Então, os olhos que a gente precisa olhar, a forma como a gente precisa olhar para essas aparições, para todos esses relatos, é literalmente fora da caixa. Então, como nós estamos trazendo aqui, é uma forma que não é questão de crítica, mas de fazer uma análise muito mais ampla, mostrando um outro tipo de visão, tá? Então, o que a gente pede com carinho é abram a mente de vocês para que vocês captem as informações e tirem as próprias conclusões. É bem desse jeito. Vou devolver a palavra para a Anne. Beijo. Isso. Esse é um ponto importante que a Jenny trouxe. E, de novo, eu trago, pensem no contexto. A gente tem, gente, o catolicismo como a religião dominante no mundo até o ano 2000. Do nosso mundo ocidental, pelo menos como a gente conhece. Ela é o nosso, digamos assim, é o fio condutor, é a régua moral. Então, qualquer uma dessas aparições, ela tem chance de ser muito mais ouvida seguindo toda uma tradição católica, se enquadrando dentro de um arcabouço montado, por mais cheio de erro, por mais falso, por mais distorcido que ele seja, tem mais chance de uma mensagem de admoestação, de alerta ser ouvida dessa forma, do que sobre uma imagem de aparição ufológica. Porque até bem pouquinho tempo atrás, eu estou falando menos de 10 anos atrás, falar em extraterrestre era coisa de maluco. Era destruição pública. Só louco, só pessoas desclassificadas tinham encontros ufológicos e acreditavam que ET existe. Então, pensem no contexto. Eu estou falando de 1960. Pensa em Fátima, 1901, 1902.
Então a gente está falando de uma época em que a matriz católica é extremamente forte. E se eu estou numa comunidade com esse viés, se eu quero que uma mensagem seja repassada, é esse viés que tem que ser dado. Simples assim. Só que hoje eu posso olhar para trás e entender o contexto e ficar com a essência da mensagem. É só isso. E quando eu vejo o relato de Fátima, eu interpreto aquilo como uma aparição ufológica. Quando eu vejo o Garabandal, não tem a menor dúvida. Tá? É isso. E o que eu quero trazer para vocês, isso que nos chama atenção, é que as aparições marianas têm uma coisa em comum. Elas trazem a mesma informação que os nossos encontros ufológicos. É o mesmo viés. É a mesma. É a mesma mensagem da transição planetária, é a mesma mensagem de uma mudança dos tempos, de fim dos tempos. A mensagem está lá. Não interessa qual é o viés religioso. A gente não trouxe na outra live lá o Frasche Querete, né? O conceito do Bhagavad Gita. É isso. Em todas as tradições religiosas, esse momento do fim, ele está presente. O aviso está sendo dado para todos os ouvidos que tiverem aberto, de todos os vieses possíveis. E é isso que nos chama a atenção. Se você é católico ou foi criado na matriz católica, olha só, os avisos estavam lá. É isso. A religião hindu, nós trouxemos em outra live o povo azul. Shiva está lá azulzão. Então, tá ali, sabe? Tá ali, são deuses hindus, mas tá lá, Shiva azul, azul pra caramba. Então, é isso. Olhem com outros olhos. Isso aí. Né? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui essa parte do Joe Lamangino. O Joe Lamangino é um norte-americano, tá? Ele era um empresário, apesar de não ter tido muita educação. Ele sofreu um acidente quando tinha, acho que 19 anos de idade, ele era muito jovem, sofreu um acidente terrível. Ele acabou perdendo os 2 olhos e perdeu o olfato. Ele teve uma fratura bem nessa região do rosto aqui, que fez com que tudo fosse seccionado, né? Nervo óptico e o nervo auditivo, o nervo olfatório foram seccionados na lesão. E ele, apesar disso, ele se recuperou, né, deu uma volta por cima, uma pessoa assim extremamente vencedora, só que ele andava muito cansado. Ele tinha uns 30 e poucos anos e ele resolve tirar férias. E ele, sendo de família de origem italiana, ele resolve visitar um tio dele na Itália. E lá ele estabelece um passeio, uma série de passeios, né? E nesse ele acaba conhecendo o Padre Pio de Pietrelcina. Então lembra, ele era cego, tá? Diz que depois da missa, ele não era particularmente crente, mas foi criado como bom italiano, criado numa matriz católica familiar também. Mas ele vai numa sala depois da missa, numa sala onde estão várias pessoas esperando para receber a bênção do Padre Pio. Lembra, Padre Pio, que tem aqui, a gente já fez uma live aqui com o Eduardo a respeito de da fazenda que tem aqui no Uruguai, né? Que tem uma cidade intraterrena, que tem associado as aparições de Padre Pio também. Então, Padre Pio fazia bilocação, ele tinha as chagas de Cristo, né? Então, assim, é uma história à parte e Padre Pio, enfim, ele é bastante conceituado. Enfim, diz que ele vai para a tal da sala e ele não sabe muito bem o que está acontecendo e diz que Padre Pio, quando entra na sala, vai direto para ele e o abraça. Ele está no chão ajoelhado e Padre Pio vai lá e o abraça e diz: Joe, estou tão feliz de te ver. Né? E ele se surpreende com aquilo, que ele nem sabia. Ele fica sabendo que era Padre Pio porque as pessoas que estavam do lado que estão falando para ele que Padre Pio foi lá e falar com ele como se estivesse esperando por ele. Bom, ele acaba ficando devoto de Padre Pio, ele vai isso faz esse reconhecimento do outro lado, né, essa coisa, né, fez com que ele fosse prestar atenção no Padre Pio. E ele acaba voltando 2 anos depois, ele volta de novo para a Itália, volta para o encontro com o Padre Pio, e aí ele resolve se confessar. E para surpresa dele, ele imagina que vai se confessar com um dos outros padres, e quem vai para o confessionário é o próprio Padre Pio. E Padre Pio, em tese, não falava inglês, só falava italiano. Mas ele começa a falar com o Joe em inglês e segura as mãos dele. E aí, assim, Joe já fica surpreso de saber que o confessionário que ele tá não é aquela caixinha fechada que separa o padre do fiel, né? Então, o fato dele ter alguém segurando as mãos dele já foi muito surpreendente. E aí ele Padre Pio pede pro Joe se confessar, e ele fica assim, ele não sabe como fazer, ele começa a sentir muita vergonha de se confessar. Então, que ele tem tanta vergonha porque ele não era particularmente muito bonzinho ou muito alinhado na vida dele, ele fica com vergonha de se confessar, principalmente para Padre Pio.
E aí Padre Pio começa assim, Joe, você se lembra naquela noite do dia tal que você estava com uma senhora chamada Bárbara e que aconteceu isso e aquilo? E assim ele começa a falar os pecados do Joe um por um, um por um, um por um. E aí no final ele diz que ele está assim coberto de vergonha e em prantos, né? Mas se sentindo leve, 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 depois que o Padre Pio leu a alma dele, né? Em resumo, botou todos os podres para fora por ele, já que ele não teve a coragem. E aí Padre Pio pergunta pro Joe, você se arrepende? E ele diz que sim, me arrependo. E aí, na hora que Padre Pio vai abençoá-lo, que bota a mão na cabeça dele, ele sente cheiro de rosas. Lembra, ele não sentia cheiro, ele não tinha mais olfato. E quando ele sente cheiro de rosas, ele fica tão maravilhado por ter voltado a sentir cheiro, que ele cai em prantos, e ele entra num estado de êxtase que ele não quer perder aquilo. E aí ele tinha uma viagem marcada para Garabandal. E aí ele ainda fica naquela assim, mas aí eu vou, e se aquilo não for verdade, e aí eu vou perder essa maravilha, essa bênção que eu ganhei, essa possibilidade de voltar, né, de ter um milagre acontecendo na minha vida e eu voltar a sentir cheiro. E aí ele pergunta para o Padre Pio se era verdade que a Virgem estava aparecendo para as meninas de Garabandal. E ele diz, sim, é verdade, né? E você deve ir lá. Você deve ir lá a Garabandal e registrar tudo o que está acontecendo. Então, aqui, a gente tem uma informação que, assim, Padre Pio confirma a veracidade do fenômeno em Garabandal, tá? Através do Joe Lamangino. E Joe vai se tornar um grande divulgador disso. Ele vai e volta a Garabandal várias vezes, e ele faz um registro fotográfico, e obviamente não é ele tirando as fotos, mas ele faz uma coletânea das fotos tiradas, todas elas com legendas em braille, para que ele mesmo não esqueça do que estava acontecendo lá. Porque as coisas ele só sentia, mas o êxtase era narrado para ele. Lembra que ele era cego, né? E ele acredita piamente que é Nossa Senhora que está aparecendo lá, porque ele sente essa mesma vibração, esse mesmo êxtase que ele sentiu quando o Padre Pio devolveu o olfato para ele. Enfim, ele vai se tornar um divulgador do caso de Garabandal nos Estados Unidos, e não por acaso as videntes elas acabam indo para os Estados Unidos, sendo convidadas para falar dos eventos, e 3 delas se casam com americanos também. Tá?